Bom, pessoal, então, para ilustrar o procedimento de solução de equações diferenciais em torno de pontos singulares regulares, consideremos esta equação diferencial aqui. 2x2, y2' menos xy' mais 1 mais x que multiplica y igual a zero. O coeficiente de y2' é a função a, o coeficiente de y' é a função b e o coeficiente de y é a função c. Notem que as funções a, b e c são polinômios. Então, na hora de propor a solução em séries para essa equação diferencial, eu vou manter a equação diferencial nessa forma que está aqui. Ou seja, eu não vou dividir os dois lados dessa equação diferencial pelo coeficiente de y2', pois isso elimina uma etapa no processo de solução da equação diferencial. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é identificar os pontos singulares dessa equação diferencial. Para isso, nós precisamos calcular a função p e a função q. E nós sabemos que a função p é a razão da função b pela função a, e a função q é a razão da função c pela função a. Então, a função p é dada por isso daqui, nós podemos cancelar um x. Então, a nossa função p é menos 1 sobre 2x. E a função q, então, é dada por essa expressão aqui. Então, nós observamos que as funções p e q não são analíticas no ponto x0 igual a zero. Então, o ponto x0 igual a zero é um ponto singular da equação diferencial. Agora, o que nós precisamos fazer é identificar este ponto singular como sendo um ponto singular regular ou irregular. Para isso, nós precisamos calcular estes dois limites aqui. O limite de x menos x0 p de x, quando x tende a zero, e o limite de x menos x0 ao quadrado q de x, quando x tende a zero. No nosso caso, o x0 é igual a zero. Nós temos aqui as expressões para p e para q. Então, nós substituímos as expressões de p e q aqui nesses limites e obtemos isso. Aqui nós podemos cancelar esse x com esse x. Portanto, esse limite, quando x tende a zero, é igual a menos meio. E aqui nós podemos cancelar x ao quadrado com x ao quadrado. Com isso, então, nós teremos o limite, quando x tende a zero, de 1 mais x sobre 2. E quando x tende a zero, isso tende a meio. Como ambos os limites são finitos, então nós temos que esse ponto x0 é um ponto singular regular. Então, x0 é um ponto singular regular. Uma observação importante que nós precisamos ter aqui é a seguinte, Como o ponto singular está em x igual a zero, então nós determinamos soluções para essa equação diferencial em um desses dois intervalos aqui. Nós precisamos considerar o intervalo em que x é maior que zero ou o intervalo em que x é menor que zero. Para o caso em que x é menor que zero, basta nós fazermos uma mudança de variável, como eu expliquei na videoaula anterior. E para resolver este exemplo, eu vou considerar este intervalo aqui, o intervalo em que x são números reais maiores que zero. Como o ponto x0 é um ponto singular regular, então nós conseguimos propor soluções para essa equação diferencial usando o método de Frobenius. Ou seja, nós propomos soluções desse tipo aqui, para a nossa equação diferencial, que é essencialmente o produto de solução de equação de Euler vezes uma série de potências. No nosso caso, o x0 é igual a zero. Então, aqui, x menos x0 elevado a r mais n é nada mais, nada menos que x elevado a r mais n. E o que nós precisamos fazer é determinar estes valores de r e os valores de an que aparecem nessa expressão, que satisfazem a equação diferencial. E como nós fazemos, então, para determinar esses valores de r e de an? Nós vamos derivar essa expressão uma vez, duas vezes e substituir aqui na equação diferencial.
Então aqui nós temos a expressão da derivada primeira, derivando isso daqui em relação a x, nós temos isso. Calculando a derivada disso aqui em relação a x, nós obtemos então a derivada segunda de y, que é dada por essa expressão, onde nós devemos tomar o cuidado de iniciar estes somatórios em n igual a zero, como eu disse para vocês na videoaula anterior. Então aqui está a nossa equação diferencial. Então nós vamos pegar a expressão de y e as derivadas de y e substituir nessa equação diferencial. Então aqui está o 2x2, y duas linhas é esse somatório aqui, que é exatamente esse somatório aqui, menos x, que está aqui, vezes y'. O que é y'? Y' é isso daqui. Eu simplesmente repeti essa expressão aqui, mais 1 mais x, que está aqui, vezes y, que é esse somatório aqui, que veio daqui de cima, esse somatório aqui. Isso tudo precisa ser igual a zero, então repete aqui igual a zero. Agora, o que nós fazemos é o seguinte. Notem que esse 2x2 está multiplicando o somatório. Então, nós podemos pegar esse 2x2 e fazer a operação distributiva multiplicando cada termo desse somatório por 2x2. Semelhantemente, aqui nós temos x vezes esse somatório. Então, nós podemos usar a propriedade distributiva e multiplicar cada termo desse somatório por x. E é isso que nós vamos fazer. Então, multiplicando isso aqui, esse somatório por 2x2, teremos aqui 2an, essa parte toda aqui eu repeti, e aqui teremos x elevado a r mais n menos 2, que multiplica x ao quadrado. Então, nós conservamos a base, somamos os expoentes e obtemos isso daqui. Menos somatório de n igual a zero até infinito, e cada termo desse somatório vai ser multiplicado por x. Então, repetimos este fator aqui, ANR mais n. E aqui teremos, então, o produto de x elevado a r mais n menos 1 com x. Conservamos, somamos os expoentes e obtemos isso daqui. Essa parte aqui da nossa expressão, o que nós fazemos? Nós fazemos aqui uma vezes o somatório mais x vezes o somatório. Uma vezes o somatório está aqui. Quando pegamos x vezes o somatório, nós multiplicamos cada termo do somatório por x. Então, conservamos aqui a base e somamos os expoentes, obtendo isso daqui. O primeiro pulo do gato aqui é observar o seguinte. Aqui nesse somatório, as nossas potências de x estão na forma r mais n. Aqui também está na forma r mais n e aqui também está na forma r mais n. Porém, neste último somatório, o x está como potência de r mais n mais 1. E nós precisamos fazer com que esses expoentes fiquem todos iguais. E como que nós, então, vamos fazer para pôr esses expoentes todos iguais? O que nós vamos fazer, então, aqui é que neste somatório, nós vamos substituir r mais n mais 1 por r mais m. Então, nós estamos definindo uma nova variável m, tal que m é igual a n mais 1. É isso que nós estamos fazendo. Alternativamente, nós estamos dizendo que n é igual a m menos 1. Então, notem que esse somatório começa em n igual a 0. Para n igual a 0, nós temos dessa expressão aqui que o m vale 1. Então, a variável n começa em 0, corresponde à variável m começando igual a 1. E a variável n cresce indefinidamente. Quando n tende a infinito, nós temos por esta expressão aqui que m também tende a infinito. Então, o que nós vamos fazer é repetir estes três primeiros somatórios. Aqui nós temos o primeiro somatório repetido, aqui nós repetimos o segundo somatório, o terceiro somatório nós simplesmente repetimos aqui também,
E o quarto somatório, nós vamos fazer essa mudança de variável, a mudança de índice do somatório. Nós vamos trocar o índice n pelo índice m. Muito bem. Então, como n igual a zero está associado a n igual a 1, então esse somatório que começa em n igual a 0 corresponde a um somatório que começa com m igual a 1. E quando n tende a infinito, o m também tende a infinito. A n, o que é n? n é m menos 1. Então, no lugar de n, colocamos m menos 1. E no lugar de r mais n mais 1, nós usamos essa primeira expressão aqui. Nós colocamos, então, no lugar de r mais n mais 1, isso daqui, r mais n, m. E repetimos a igualdade a zero. Então, esse é o primeiro pulo do gato. O segundo pulo do gato é o seguinte. Notem que aqui os três primeiros somatórios estão na forma x elevado a r mais n. O último somatório está na forma x elevado a r mais m. Então, o segundo pulo do gato consiste em observar o seguinte, nessa seguinte observação. Se você tem um somatório, por exemplo, com k variando de 1 até 5, de AK, isso é igual a 1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5. Agora imagine uma situação em que você, em vez de ter o somatório de AK, com k variando de 1 até 5, você tem o somatório de AL com L variando de 1 até 5. Então, o que é esse somatório? Vai ser A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5. Ou seja, esse somatório é idêntico a esse somatório aqui. Em outras palavras, isso significa dizer que o símbolo que nós usamos para representar o índice do somatório não é importante. De tal forma que nós vamos substituir este índice m do último somatório pela letra n. Então, o que vamos fazer? Nós vamos repetir os três primeiros somatórios. Aqui está o primeiro, o segundo, o terceiro. E no quarto somatório, em vez de usar a letra m como índice do somatório, nós usaremos a letra n. Vamos então ao terceiro pulo do gato. O terceiro pulo do gato consiste no seguinte. Nós precisamos observar agora que os nossos quatro somatórios estão na forma x elevado a r mais n. No entanto, nós precisamos observar também o seguinte. Esses três primeiros somatórios, o n começa em 0. Portanto, nesses três primeiros somatórios, nós temos como primeiro termo dessas séries x elevado a r mais 0, ou seja, x elevado a r. Enquanto que, no quarto somatório, a nossa primeira potência de x é x elevado a r mais 1, pois esse somatório começa em n igual a 1. E nós precisamos fazer com que todos estes somatórios comecem com a mesma potência de x. Então, o que nós faremos aqui? O que nós vamos fazer, então, é nesses três primeiros somatórios, nós vamos explicitar o termo correspondente a n igual a 0. Então, nós vamos ter o quarto pulo do gato. Ou seja, nesse primeiro somatório, nós vamos explicitar o termo correspondente a n igual a 0, ou seja, teremos 2 a 0, r mais 0, que é simplesmente r mais 0 menos 1, que é r menos 1, x elevado a r mais 0, que é x elevado a r. E aqui nós colocamos o restante do somatório, com n indo de 1 até infinito. Nós vamos fazer o mesmo procedimento no segundo somatório, ou seja, vamos explicitar o termo correspondente a n igual a 0. Então, teremos aqui menos A0, que está aqui, R mais 0, que está aqui, x elevado a R mais 0, que é esse x elevado a R aqui, menos, e então colocamos o restante do somatório.
E agora vamos fazer a mesma coisa com o terceiro somatório. Vamos explicitar o termo correspondente a n igual a zero. Então teremos A0, x elevado a r mais zero. E colocamos aqui os demais termos do somatório. E esse somatório aqui que começa em n igual a 1, nós vamos simplesmente repetir. Agora notemos o seguinte, que com isso nós fizemos o seguinte, os 4 somatórios estão na forma x elevado a r mais n, r mais n, r mais n, x elevado a r mais n. E além disso, esses 4 somatórios começam com a mesma potência, correspondente a n igual a 1, que é o x elevado a r mais 1 aqui. O primeiro termo desse somatório também é x elevado a r mais 1. O primeiro termo desse somatório também é x elevado a r mais 1. E o primeiro termo desse somatório é x elevado a r mais 1. Em outras palavras, a função desse quarto pulo do gato é alinhar as potências de x em todos esses somatórios. Agora nós observamos o seguinte, se nós pegarmos este termo aqui e este termo aqui, que são os termos que estão fora do somatório, nós observamos que todos eles têm A0 e todos eles têm x elevado a r. Então nós colocamos A0, x elevado a r em evidência nesses 3 termos. E obtemos isso daqui. Agora observemos o seguinte, estes 4 somatórios possuem x elevado a r mais n. Então nós podemos juntar estes 4 somatórios em um único somatório, colocando em evidência o x elevado a r mais n, obtendo isto daqui. E isso tudo precisa ser igual a zero. Lembrando que zero é o quê? É 0, x elevado a r, mais 0, x elevado a r mais 1, mais 0, x elevado a r mais 2, mais 0, x elevado a r mais 3, etc. Por que isso? Porque nós vamos comparar cada um dos termos do lado esquerdo da igualdade com cada um dos termos do lado direito da igualdade, daqui a pouquinho. É importante lembrar que o A0 precisa ser diferente de zero. Esse A0 é um número arbitrário. E nós podemos falar que esse A0 é igual a 1. Então você pode falar que o A0 é igual a 1, ou pode mantê-lo aqui, se você quiser. Não vai fazer diferença. Então, esse fator que está entre colchetes vai ficar o seguinte, 2r ao quadrado, está aqui, menos 2r menos r dá menos 3r, repetir aqui o mais 1 e repetir o x elevado a r. Nesse somatório aqui, nós observamos que nós temos aqui o AN e aqui também temos a n. Então podemos colocar estes AN em evidência. Então esse somatório fica escrito desta forma aqui. Nós podemos fazer o produto aqui desses fatores, então podemos reescrever este fator que está entre colchetes da seguinte forma. Nós multiplicamos então 2rn por r mais n, obtendo isso aqui, 2 que multiplica r mais n ao quadrado, e podemos multiplicar 2r mais n por menos 1. Obtendo esse cara aqui. 2 que multiplica menos 2 que multiplica r mais n. Esse termo aqui eu simplesmente repeti e repeti o mais 1. Combinando esses dois termos, nós temos isso. Aqui, eu simplesmente estou repetindo este termo aqui, lembrando que nós podemos fazer o A0 igual a 1 sem perda de generalidade, ou se você preferir, você pode manter colocando ele aqui, um valor arbitrário para ele. No lugar desse somatório, nós vamos repetir esse somatório, só que em vez desse termo, desse fator entre colchetes, nós usaremos essa forma equivalente. Ou seja, a n, e entre colchetes, nós colocamos essa forma equivalente dessa forma aqui, que estava anteriormente. Repetimos o AN menos 1,
o x elevado a r mais n, e repetimos também essa igualdade com zero. Lembrando que esse zero é 0x elevado a r mais 0x elevado a r mais 1 mais 0x elevado a r mais 2, etc. Então, o que nós vamos fazer é comparar os dois lados dessa igualdade. Ou seja, o termo correspondente a x elevado a r do lado esquerdo tem que ser igual ao termo correspondente a x elevado a r do lado direito, de onde nós obtemos que 2r2 menos 3r mais 1 precisa ser zero. E a mesma coisa aqui, para cada valor de n que nós tivermos aqui do lado esquerdo, nós teremos aqui x elevado a r mais 1, que está associado com esse 0x elevado a r mais 1 do lado direito. Para n igual a 2, nós temos aqui x elevado a r mais 2, que vai estar associado com esse 0x elevado a r mais 2, e assim por diante. Então, nesse somatório, cada um desses coeficientes que estão entre chaves, comparando as potências correspondentes do lado esquerdo e do lado direito, nós temos então que cada um desses coeficientes precisa ser zero. Ou seja, nós temos isso daqui, ó, an 2r mais n ao quadrado, menos 3r mais n, mais 1, mais an menos 1. Isso tudo precisa ser igual a zero. Aqui nós precisamos observar o seguinte: essa expressão ela está vindo deste somatório. E nesse somatório, o n começa com o valor 1. Então, esta equação aqui ela é válida para valores de n que são iguais a 1 ou maiores que 1. Ou seja, para n igual a 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então, o valor mínimo de n nessa equação corresponde ao valor mínimo de n nesse somatório. Essa equação aqui ela é chamada de equação indicial. Resolvendo essa equação indicial, nós obtemos duas raízes, R1 e R2, que são as raízes que nós chamamos de expoentes na singularidade. Essa equação aqui de baixo é chamada de relação de recorrência. Essa equação é chamada de relação de recorrência, pois ela nos permite determinar os coeficientes a n usando essa equação recorrentemente, como nós veremos daqui a pouquinho. Resolvendo então essa equação indicial, uma equação de segundo grau em R, nós obtemos duas raízes, R1 e R2. Como R1 é diferente de R2 e são reais, então nós associamos o R1 à maior raiz. Então R1 é igual a 1 e R2 é igual a meio, para termos R1 maior que R2. Além disso, nós observamos o seguinte: nós estamos aqui numa situação em que, calculando R1 menos R2, nós temos como resultado meio. E nós sabemos que meio é diferente de inteiro. Então, nós caímos naquela primeira situação em que as raízes R1 e R2 são reais, são distintas e elas diferem por um número que não é inteiro. Portanto, nós teremos duas soluções linearmente independentes, y1 e y2, dessas formas aqui. O y1 está associado ao expoente na singularidade R1 e o y2 está associado ao expoente na singularidade R2. Lembrando que esses coeficientes a n, eles dependem do valor de r, ou seja, o y1, para o y1, os coeficientes a n são os coeficientes associados com o expoente R1, e a solução y2 está associada com o expoente na singularidade R2. Agora que nós sabemos quem são esses expoentes na singularidade, ou seja, nós sabemos quem são esses valores de r, então nós viemos aqui e colocamos esses valores de r na relação de recorrência. Então nós teremos duas relações de recorrência. Uma relação de recorrência associada com R1, que é igual a 1, e uma relação de recorrência associada com o R2,
que vale meio. Então aqui eu repeti a relação de recorrência. E em algumas situações, nós podemos simplificar a relação de recorrência. E para simplificar esta relação de recorrência, nós vamos fazer uma manipulação que nós aprendemos no ensino médio. Se você tem uma equação desse tipo aqui, ó, a equação de segundo grau, e se x1 e x2 são raízes dessa equação de segundo grau, então nós podemos escrever esta expressão dessa forma aqui. Então, nós determinamos as raízes desta equação aqui, considerando que essa equação é uma equação em R mais N. Então, nós reescrevemos este fator que está entre colchetes nessa forma aqui. No nosso caso, o valor de A é igual a 2, o valor de B é menos 3 e o valor de C é igual a 1. Aí nós pegamos este valor de A, que é 2 no nosso caso, e multiplicamos aqui. Então vai ficar aqui o 2 multiplicando o R mais N, e o 2 multiplicando o menos meio vai dar menos 1. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos passar este termo AN menos 1 para o outro lado da igualdade, com sinal trocado, ele está aqui. E este fator que está entre colchetes multiplicando o AN, nós passamos para o outro lado dividindo. Então nós teremos isso daqui. Então eu já passei isso daqui para o outro lado dividindo, já substituindo por essa forma equivalente aqui, essa forma mais simplificada. E lembrando que o n começa em 1. 1, 2, 3, etc. Então, com isso, nós obtemos a relação de recorrência como uma função de R. Aí nós precisamos lembrar que nós temos dois valores de R que nós encontramos anteriormente. O R igual a 1 e o R igual a meio. Então nós teremos duas fórmulas para esses coeficientes AN. Nós teremos uma fórmula para os ANs quando usarmos R1 igual a 1 e teremos uma outra fórmula para esses AN quando usarmos o valor R igual a R2, que vale meio. Considerando o caso em que R é igual a R1, que é igual a 1, nós temos então o seguinte: o numerador não teve alteração. Aqui teremos então 1 mais n menos 1. 1 corta com 1, então teremos simplesmente n aqui. 2 que multiplica 1 dá 2. 2 menos 1 dá 1. Então teremos este 1 aqui. E mais 2 vezes n, que está aqui. Para R2, que é igual a meio, nós teremos o seguinte: teremos aqui meio menos 1, que dá menos meio. Então teremos aqui n menos meio, que está aqui. E aqui nós teremos o seguinte: 2 vezes meio dá 1. 1 menos 1 dá 0. Mais 2 vezes n, que está aqui. Aí este 2, nós podemos passar para dentro aqui multiplicando. Então teremos 2n menos 1. Lembrando que o n tem que começar em 1. São números inteiros a partir de 1. n igual a 1, 2, 3, etc. Tanto para r igual a 1 quanto para r igual a meio. Então vamos desenvolver primeiro estes coeficientes AN para o caso em que r é igual a 1. Depois nós voltaremos aqui para desenvolver os coeficientes AN para o caso em que r é igual a meio. Então, como o n começa igual a 1, então vamos começar com o valor mais baixo de n, que é o n igual a 1. Então teremos A1 de R1, lembrando que R1 é igual a 1, vai ser menos. Já que n é igual a 1, então 1 menos 1 dá 0, então teremos A0, dividido por n, que vale 1, vezes 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então o nosso denominador vai ser 1 vezes 3 aqui. Agora que nós sabemos quem que é o coeficiente A1, nós vamos calcular o coeficiente A2, usando essa mesma fórmula, a fórmula de recorrência. Então, nós pegamos o próximo valor de n, que é o n igual a 2, teremos então A2 de R1, que vale 1, vai ser menos, que está aqui,
2 menos 1 dá 1, então teremos A1, dividido por N, que vale 2, que multiplica 2 vezes 2 dá 4, mais 1, 5. Então, vai ficar multiplicando 5. Então, esse denominador vai ser o valor N, que é 2 vezes 5. Então, nós temos essa fórmula para o A2. No entanto, este A1 que aparece aqui no numerador, nós calculamos na etapa anterior. Nós já sabemos que o A1 é A0 dividido por 1 vezes 3, com um sinal de menos. Então, nós vamos pegar essa expressão de A2 e vamos substituir a expressão de A1, nós vamos substituir o A1 pela expressão que nós obtemos na etapa anterior. Então, substituindo o A1 por menos A0 dividido por 1 vezes 3, nós temos isso daqui. Ó. Eu só reorganizei os termos. Menos com menos dá mais. Então, teremos A0, 1 vezes 2, que multiplica 3 vezes 5. Agora que nós temos o A2, que corresponde ao N igual a 2, vamos pegar então o próximo valor de N, que é o N igual a 3. Então, teremos aqui A3 de R1, A3 vai ser igual menos, está aqui o menos, 3 menos 1 dá 2, então teremos no numerador A2, está aqui o A2, dividido por N, no nosso caso o N é 3, então aqui está o 3, que multiplica 2 vezes N, que é 3, então 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Está aqui. Então, nós obtemos aqui o A3 em termos do A2. No entanto, nós já sabemos que o A2 é dado por essa expressão. Então, no lugar desse A2, nós usamos essa expressão que nós obtemos na etapa anterior. Então, esse sinal de menos com esse sinal de mais dá um sinal de menos. Então, teremos 1 vezes 2 vezes 3 vezes 5, que multiplica 3 vezes 7 no denominador. Então, com isso, nós simplesmente rearranjamos esses termos e pomos dessa forma aqui, 1 vezes 2 vezes 3, que é essencialmente 3 fatorial, que multiplica 3 vezes 5 vezes 7, que é um produto de números ímpares. Então, nós observamos o seguinte, nós observamos que está surgindo um padrão aqui nesses coeficientes a n, que nós estamos determinando, por enquanto, para o r igual a 1. E que padrão é esse? Nós primeiro observamos que esses coeficientes têm sinais alternados, menos, mais, menos, o próximo vai voltar a ser mais. Então, nós temos algo do tipo menos 1 elevado a n. O primeiro é negativo, para n igual a 1, nós precisamos de um sinal explícito negativo aqui. Então, para n igual a 1, nós temos um sinal negativo explícito. Aqui, no numerador, nós temos sempre vai aparecer o A0. E no denominador, sempre aparece o seguinte. No caso do A3, nós temos 3 fatorial. No caso do A2, nós temos aqui 2 fatorial. E no caso do A1, nós temos aqui 1 fatorial. Então, nós temos aqui n fatorial. E aqui nós temos um produto de números ímpares que começa em 3. Notem que para o A3 começa em 3, para o A2 começa em 3 e para o A1 também começa em 3. Então, esse produto de números ímpares que aparecem aqui é um produto de números ímpares e o último número ímpar que aparece, nós observamos que ele corresponde a 2 vezes este número aqui mais 1. Ou seja, o 7 que aparece aqui, ó, esse 7 que aparece aqui é 2 vezes 3 mais 1. Aqui o número ímpar que aparece é 5, que corresponde a 2 vezes 2, que é 4, mais 1, que é 5. Este número ímpar que aparece aqui corresponde a 2 vezes 1 mais 1. Então aqui nós temos um produto de números ímpares que começa em 3 e vai até este número aqui vezes 2 mais 1. Lembrando que estes coeficientes a n
foram obtidos da relação de recorrência, e a relação de recorrência usa como valores de n os inteiros começando em 1. n igual a 1, 2, 3, etc. Nós podemos simplificar ainda mais a expressão destes coeficientes a n se nós observarmos que aqui, como nós temos um produto de números ímpares, nós podemos então fazer o seguinte: nós podemos multiplicar essa expressão por 1, que não afeta o resultado, correto? Então nós podemos multiplicar o numerador por um conjunto de números pares e multiplicar o denominador pelo mesmo conjunto de números pares, que isso não vai afetar o resultado. Ou seja, aqui no denominador, antes do 3 nós multiplicamos por 2, antes do 5 nós multiplicamos por 4, antes do 7 nós multiplicamos por 6, antes do 9 nós multiplicamos por 8, etc, etc, etc. E antes do 2n mais 1, nós multiplicamos aqui por 2n. Ou seja, nós vamos estar completando esse produto aqui com uma sequência de números pares. Com isso, esse termo que está entre, este fator que está entre colchetes, vai virar um número fatorial. Aí, para não alterar o resultado, nós precisamos multiplicar o numerador por esta mesma sequência de números pares, claro. Então, vamos analisar aqui o que é um produto de números pares, começando em 2 e indo até 2n. Então, temos aqui 2 vezes 4 vezes 6 vezes 8 vezes 10, etc., até 2n. O que é o número 2? O número 2 é 2 vezes 1. O que é o número 4? O número 4 é 2 vezes 2. O que é o número 6? É 2 vezes 3. Em seguida vem o 8. O que é o 8? É 2 vezes 4. Etc, 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 até chegar no 2n. O que é 2n? É 2 vezes n. Então, quando nós temos um produto de números pares, como esse aqui, nós temos aqui o seguinte, ó. Rearranjando os fatores neste produto, nós temos o seguinte, nós temos aqui 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes n. Então, teremos aqui n fatorial. E teremos 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, n vezes. Então, teremos 2 elevado a n. Então, o que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por esta mesma sequência de números pares, para que não seja afetado o resultado, de tal forma que o nosso denominador, então, quando colocarmos aqui os pares, essa expressão entre colchetes vai se tornar 2n mais 1 fatorial, e colocando esta mesma sequência de números pares no numerador, nós teremos n fatorial 2 elevado a n. Então, nós podemos cancelar n fatorial com n fatorial. E então, temos essa expressão aqui para os coeficientes a n para o caso em que r é igual a 1. Lembrando que essa expressão foi obtida da relação de recorrência, portanto, esses valores de n têm que ser valores inteiros a partir de 1. Então, este aqui é um exemplo em que nós conseguimos determinar uma fórmula geral para os coeficientes a n no final das contas. Nós calculamos A1, A2, A3, etc. e obtemos uma fórmula geral, conseguimos identificar um padrão sendo formado que nos permitiu determinar uma fórmula geral para os coeficientes a n. No entanto, nem sempre isso é possível. E para os casos em que não é possível determinar a fórmula geral para esses coeficientes a n? Muito bem, nesses casos, nós simplesmente obtemos alguns coeficientes a n. Tá? O importante é ter em mente que nós podemos obter tantos quantos nós precisarmos. Daqui a pouquinho eu explico melhor a respeito disso. Muito bem. Então, com isso, nós temos, conhecendo então esses AN, para o R1, que vale 1, nós temos então a primeira solução fundamental da equação diferencial. Basta substituir naquela fórmula original, aquela fórmula inicial. Lembrando que no nosso caso,
o x0 é igual a zero. Nosso ponto singular regular é x0 igual a zero. Então, o x elevado a R1 é um fator comum a todos esses termos desse somatório que nós podemos colocar em evidência. Note que aqui, para usarmos essa fórmula AN que nós obtemos, nós precisamos de tomar cuidado, porque aqui o N começa em 0. E nessa fórmula aqui, o N começa em 1. Então, o que nós fazemos? Nós vamos explicitar o termo correspondente a n igual a zero, ou seja, teremos aqui A0 mais o restante do somatório. X elevado a zero dá 1, então fica aqui simplesmente A0. O primeiro termo é A0, x elevado a zero. X elevado a zero é 1. Agora nós podemos colocar no lugar deste AN essa expressão que nós encontramos aqui. Lembrando que R1 é igual a 1, então x elevado a R1 é igual a x. Repetir aqui o A0. E no lugar deste AN, nós estamos colocando esta expressão aqui do AN. A0, A elevado a N, 2N mais 1 fatorial, menos 1 elevado a N. E repetimos o x elevado a N. Aqui nós temos A0 em todos os termos desse somatório, que nós podemos colocar em evidência. Então, colocamos esse A0 em evidência aqui, na frente do somatório. Aí temos A0 aqui também, nós colocamos esse A0 em evidência aqui para fora do somatório. Como eu disse anteriormente para vocês, este A0 nós podemos falar que é 1. Por que nós podemos falar que ele é 1? Porque na nossa solução geral, nós teremos uma coisa desse tipo aqui, C1, Y1 mais C2 vezes Y2. Este A0, quando multiplicarmos com essa constante C1, vai gerar uma constante arbitrária. Então, nós podemos falar que A0 R1 é simplesmente 1. Então, temos a expressão para a solução fundamental Y1, que é dado por esta fórmula aqui. Neste caso, como nós conseguimos determinar uma fórmula geral para o somatório, por quê? Porque nós conseguimos uma fórmula para os coeficientes AN, então nós conseguimos uma fórmula para Y1, então nós podemos testar a convergência dessa série aqui de forma direta, usando o método da razão ou o método da raiz, por exemplo. Então, vamos testar a convergência dessa série. Eu estou chamando esses termos aqui de UN. Então, o teste da razão consiste em calcular este limite, quando n tende a infinito. Aqui nós temos o n mais 1, aqui nós temos 1 sobre o n. Nós podemos escrever este denominador aqui, nesta forma, de tal forma que nós podemos cancelar 2n mais 1 fatorial pelo 2n mais 1 fatorial. Podemos cancelar também aqui 2 elevado a n com 2 elevado a n, x elevado a n com x elevado a n, menos 1 elevado a n com menos 1 elevado a n. E nós temos isso daqui, ó. Então, o valor absoluto disso se torna nisso daqui. Então, nós temos esse limite aqui para calcular. E notem que quando n tende a infinito, este limite tende a zero, para qualquer valor real de x. Portanto, como esse limite é menor que 1, para todos os valores de x reais, nós temos que a série que representa a solução fundamental y1 possui raio de convergência infinito. Muito bem. Então, com isso, notem o seguinte, nós obtemos a solução y1 que está associada com o R1, onde o R1 é igual a 1. Agora, nós precisamos fazer o mesmo raciocínio usando o segundo expoente na singularidade, que é o R2. Nesse caso aqui, igual a meio. Tal que R1 menos R2, nós já vimos, é igual a meio, que é diferente de um número inteiro. Então, neste caso, nós obteremos uma segunda solução fundamental parecida com essa daqui. Uma solução y2 que vai estar associada com o expoente R2,
o expoente na singularidade R2. Nós vamos voltar então nessa equação e determinar os coeficientes a n para o r que vale meio. Ou seja, nós vamos voltar nessa expressão que nós obtemos a partir dessa relação de recorrência aqui. Só que agora nós vamos fazer r igual a meio. Então, com isso, nós temos esta nova relação de recorrência aqui, com n começando em 1. Então, simplesmente repetir aqui para r igual a meio, repetir aqui a relação de recorrência. Lembrando que os valores de n são valores inteiros começando em 1. Então, pegando o primeiro inteiro, n igual a 1, nós teremos o seguinte, o A1 de R2, lembrando que R2 é meio, vai ser menos A1 menos 1 dá 0, então teremos aqui o A0 associado ao R igual a meio, dividido por n, nós estamos considerando que n é igual a 1, então temos aqui 2 vezes 1 que dá 2, 2 menos 1 dá 1, então temos aqui 1, que multiplica o n, que é o próprio, que também é 1. Agora que nós sabemos quem que é o coeficiente A1, vamos determinar quem que é o coeficiente A2. Para isso, nós vamos usar o próximo inteiro, que é o n igual a 2. Então, teremos A2 é igual a menos 2 menos 1 dá 1. Então, teremos o A1 associado ao R igual a meio, dividido por isso daqui, ó. Lembrando que n é igual a 2. Então, 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, 3. Está aqui o 3, que multiplica n, que multiplica 2. Com isso, nós obtemos o A2 em termos do A1. No entanto, notem que o A1 foi determinado na etapa anterior. Então, nós substituímos este A1 que está aqui no numerador por essa expressão aqui de A1 que nós obtemos aqui anteriormente, na etapa anterior. Então, teremos o seguinte, menos com menos vai dar mais, então teremos o A0, e aqui teremos 1 vezes 1 que multiplica 3, que multiplica 2. Nós simplesmente rearranjamos estes coeficientes que aparecem aqui no denominador para ficarem nessa forma aqui. 1 vezes 3 que multiplica 1 vezes 2. Agora que nós fizemos a conta para n igual a 2, vamos fazer para n igual a 3. Então, com isso, teremos o A3 associado ao R2, que vale meio, vai ser igual a menos, está aqui o menos, 3 menos 1 dá 2, então teremos aqui A2, dividido por 2 vezes n, que é 3, então 2 vezes 3, 5, 2 vezes 3, 6, menos 1, 5, está aqui, que multiplica n, e n vale 3. Então, com isso, nós obtemos o A3 em termos do A2, porém, na etapa anterior, nós já obtemos quem que é A2, que é dado por essa expressão. Então, em vez de usar A2, simplesmente, igual está aqui, nós vamos substituir isso daqui pela representação dele aqui da etapa anterior. Então, teremos aqui menos com mais vai dar menos, o numerador, então, vai ficar A0. Nós, então, teremos aqui um produto 1, 3, 1, 2, 5, 3, e rearranjando os coeficientes que aparecem aqui nesses denominadores, nós teremos isso aqui, ó, 1 vezes 3 vezes 5, 1 vezes 2 vezes 3. Desta forma, nós notamos que está sendo formado um padrão, novamente. Tá? Nem sempre nós vamos perceber essa formação de padrão, mas aqui neste caso, nós percebemos a formação de um padrão. Tá? Como eu disse para vocês, daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês como que nós fazemos quando nós não conseguimos identificar um padrão. Mas já que aqui está aparecendo um padrão, então vamos ver que padrão é este. Nós observamos aqui que aqui sempre aparece uma quantidade fatorial que corresponde ao valor de n. Por exemplo, A3, aqui então é 3 fatorial, para o A2 aqui é 2 fatorial, e para o A1 nós temos 1 fatorial. E aqui nós temos um produto de números ímpares que começa em 1, sempre começa em 1, tanto aqui no A3, quanto no A2, quanto no A1. E esse produto de números ímpares se estende até um valor máximo de ímpar,
onde esse valor máximo de ímpar corresponde a 2 vezes este valor de n menos 1. No caso do 3, o que é o 5? O 5 é 2 vezes 3 menos 1. O que é 3? O 3 é 2 vezes 2 menos 1. O que é esse 1 aqui? É 2 vezes 1 menos 1. E no numerador sempre aparece a zero e os termos têm um sinal alternado aqui, um menos, mais, menos, o próximo vai ser mais e assim sucessivamente. Então teremos uma coisa desse tipo aqui, menos 1 elevado a n, o n tem que começar em 1, porque a nossa relação de recorrência começa igual a 1. O A1, ele tem um sinal negativo explícito, então para n igual a 1 nós teremos aqui um sinal negativo explícito, o numerador é sempre a zero. Aqui nós teremos sempre n fatorial, e aqui nós teremos sempre um produto de números ímpares, começando em 1 e indo até um ímpar máximo, que é dado por 2 vezes este índice menos 1, que é isso daqui. De forma semelhante ao caso anterior, que foi para r igual a 1, nós temos aqui um produto de números ímpares. E se nós completarmos aqui com os números pares, isso aqui vira um número fatorial. Então o detalhe é o seguinte, se nós multiplicarmos aqui por um conjunto de números pares, o numerador também precisa ser multiplicado pelo mesmo conjunto de números pares, para que o resultado fique inalterado. Então, depois do 1 nós colocaremos o número 2, depois do número 3 nós colocaremos o número 4, depois do número 5 nós colocaremos o número 6, etc, etc, etc. E depois do número 2n menos 1, nós colocaremos o número 2n. Então, com isso, essa expressão que está entre colchetes vai virar 2n fatorial. Então, multiplicando aqui pelos pares, nós teremos 2n fatorial. Este n fatorial simplesmente repetir. E o detalhe é o seguinte, se nós multiplicarmos aqui por 2, 4, 6, 8 até 2n, então o numerador também nós precisamos multiplicar por esses números pares. E nós lembramos aqui que o produto dos pares 2, 4, 6 até 2n é n fatorial 2 elevado a n. Então, no numerador, quando nós colocamos isso, é equivalente a colocar isso. Então, vamos colocar no numerador n fatorial 2 elevado a n. n fatorial 2 elevado a n. Com isso, nós podemos cancelar n fatorial com n fatorial. Então, nós temos aqui a fórmula geral para os coeficientes a n, para o caso em que r é igual a R2, que é igual a meio. Então, conhecendo os coeficientes a n, para o caso em que R2 é igual a meio, nós então determinamos a outra solução fundamental, que é y2, que é a solução que está associada a este valor, a esses coeficientes a n que nós acabamos de encontrar para R2 que vale meio. Lembrando mais uma vez que o nosso caso aqui, o nosso ponto singular regular é x0 igual a 0. Então aqui temos x elevado a R2 mais n. O x elevado a R2 é um fator comum a todos os termos desse somatório que nós podemos colocar em evidência nessa forma aqui. Agora notem o seguinte, este somatório começa em n igual a 0. E estes coeficientes a n que nós determinamos começam em n igual a 1. Então, nós precisamos explicitar o primeiro termo desse somatório aqui. Então, nós pegamos o termo correspondente a n igual a 0 e tiramos do somatório. Então, teremos a0, x elevado a 0, que dá 1, que é esse termo aqui. Mais, e colocamos o restante, então, do somatório. Agora, nós podemos pegar esta fórmula que nós encontramos aqui, para os coeficientes a n, e substituir aqui neste somatório. Lembrando que R2 é igual a meio. Então, nós colocamos x elevado a R2 é o quê? X elevado a meio. A 0 mais o somatório. E aqui nós simplesmente substituímos o AN pela fórmula que nós obtemos anteriormente. Notem que esse A0 é um fator comum a todos os termos desse somatório. Então, nós podemos pôr este A0 em evidência aqui na frente do somatório. Então, teremos A0 aqui na frente do somatório, teremos esse A0 aqui. Então, nós podemos colocar esse A0 aqui para fora desse colchete, dessa forma que está aqui.
lembrando que é um A0 associado ao expoente na singularidade R2, e simplesmente repetir isso aqui, então, e aqui ficou 1, quando você coloca este A0 em evidência, então este termo que está entre colchetes fica escrito nessa forma aqui. Como eu disse para vocês anteriormente, nós podemos falar que o A0 é igual a 1, então nós temos que a solução fundamental y2 vai ser dada por essa expressão aqui. Neste caso, nós obtemos uma fórmula geral para y2. Por quê? Porque nós obtemos uma fórmula fechada para os coeficientes a n. Então, nós podemos usar um teste direto, como o teste da razão ou o teste da raiz, para testar a convergência dessa série. Então, vamos fazer isso. Eu estou chamando esses termos do somatório de Vn. Então, o teste da razão consiste em calcular este limite. Então, aqui nós temos o Vn mais 1 e aqui 1 sobre Vn. Nós reescrevemos este denominador nesta forma aqui. Nós podemos cancelar um monte de coisas. Então, essa expressão fica nessa forma. Nós podemos, então, escrever este limite nesta forma aqui. E nós notamos que quando n tende a infinito, este limite é zero para todo valor de x. Como este limite é menor que 1 para todo valor de x, significa que a série que representa a solução y2 é uma série que tem raio de convergência infinito. Então, conhecendo as soluções y1 e y2, nós temos a solução geral. Aqui está a solução y2. Aqui está a nossa solução y1. Então, em termos dessas duas soluções y1 e y2, nós temos a solução geral da nossa equação diferencial, que é C1 vezes y1 mais C2 y2. Lá no início do problema eu falei para vocês que ia considerar o caso em que x é maior que zero. Se você estiver interessado no intervalo x menor que zero, você precisa fazer uma mudança de variável. Mas no final das contas, o que essa mudança de variável vai fazer para você é o seguinte: para o caso em que x for negativo, aqui vão aparecer duas barras de valor absoluto. Ou seja, você vai ter aqui valor absoluto de x elevado a r. Nesse caso aqui o r é igual a meio. Muito bem. E vamos falar agora da situação em que nós não somos capazes de determinar uma fórmula fechada para soluções fundamentais de y1 e y2. Por exemplo, aqui a fórmula para y2 foi dada por essa expressão fechada aqui. E a fórmula para y1 foi dada por essa fórmula fechada aqui. Mas nem sempre é possível nós obtermos uma fórmula fechada para essas soluções. Então, o que nós fazemos nesses casos? Nestes casos, então nós vamos encontrar a relação de recorrência como uma função de R. Nós vamos, então, usar os dois valores de R que nós obtemos a partir da equação inicial, que são esses expoentes na singularidade, e vamos obter duas relações de recorrência, uma relação de recorrência para R1 e uma relação de recorrência para R2. Vamos supor que aqui fosse um exemplo em que essas fórmulas de recorrência para R1 e para R2 fossem tais que não permitissem que nós identificássemos um padrão sendo formado à medida que nós calculássemos A1, A2, A3 e assim por diante. Então, o que aconteceria? Por exemplo, para o caso em que R é igual a 1, que nós temos essa equação de recorrência aqui, nós teríamos o seguinte: nós então teríamos o coeficiente A1, que seria dado por essa expressão, o A2, que seria dado por essa expressão aqui, tá? Então você usaria o A1 que você obteve na etapa anterior, e obter então 2 vezes 5, 10, 10 vezes 3, 30. E além disso,
esse sinal de menos com esse sinal de menos daria um sinal de mais. Tá? Neste caso aqui existe o padrão que eu acabei de mostrar para vocês. Eu estou só supondo que não existisse esse padrão, então nós íamos simplesmente fazendo essas contas aqui de forma direta. O A3, o que seria o A3? Seria aqui o A2 dividido por 3, 3 vezes 2, 6, mais 1, 7, seria isso daqui. Só que o A2 já foi calculado na etapa anterior, então menos com mais dá menos, teríamos então a 0, e teríamos aqui 30, que multiplica 3, que multiplica 7, que vai dar 630. E assim sucessivamente. Teríamos aqui ainda o A4, usando essa fórmula aqui, só fazendo n igual a 4 nessa fórmula. Fazendo n igual a 4 nessa fórmula, nós obtemos isso daqui. Ó. Aí você usa o A3 que foi obtido na etapa anterior, menos com menos dá mais, a 0, aí você vai ter 630 vezes isso daqui, que vai dar isso daqui. Aí você pode também calcular o A5, o A6, o A7, você pode calcular quantos coeficientes você precisar. O importante aqui, nesse método, é que você consegue determinar quantos termos você precisar para a sua série de potências. Então, conhecendo esses coeficientes A1, A2, A3, A4, A5 e assim por diante, nós pegamos e substituímos estes valores de A1, A2, A3, A4, A5, assim por diante, aqui na nossa expressão, da nossa representação em séries. Lembrando aqui que o x0 é igual a 0, o nosso ponto singular regular está localizado no ponto x0 igual a 0, então nós podemos colocar aqui o x elevado a R1 em evidência, tá? Lembrem que aqui nós estamos considerando o caso em que R1 é igual a 1. Então, esses coeficientes que nós estamos determinando aqui são os coeficientes para R1 igual a 1. Então, nós vamos usar aqui na série esses coeficientes que nós acabamos de encontrar, que estão associados ao R1, que vale 1. Então, estes coeficientes que nós obtemos aqui, nós obtemos a partir dessa relação de recorrência, onde os valores de n são os inteiros a partir de 1. E esse somatório começa em 0. Então, nós fazemos como anteriormente, nós colocamos o termo correspondente a n igual a 0 para fora do somatório, nós explicitamos esse termo. X elevado a R1 é x elevado a 1, porque R1 é igual a 1. Aqui nós colocamos então o primeiro termo do somatório e aqui colocamos os demais termos do somatório. Então, aqui nesse somatório, nós substituímos o A1, o A2, o A3 e o A4 que nós obtemos aqui anteriormente. Então, vamos lá. Aqui nós temos o x0, o A0 eu simplesmente repetir. Aqui teremos A1, x elevado a 1. O x elevado a 1 está aqui. E quem que é o A1? A1 é menos A0 sobre 3. Menos A0 sobre 3. Aí vem agora o termo correspondente a n igual a 2. Então, teremos A2, x ao quadrado. O x ao quadrado está aqui. E quem que é o A2? A gente vem aqui em cima e pega o A2. O A2 é A0 sobre 30. A2 é A0 sobre 30. Aí, em seguida, vem A3, x ao cubo. O A3, aqui, menos A0 sobre 630. Menos A0 sobre 630, vezes o x ao cubo. Mais A4, x à quarta. O x à quarta está aqui. E o A4 é esse cara aqui, A0 sobre 22.680. A0 sobre 22.680. E assim por diante. Se você determinar quem que é o A5, você coloca aqui quem que é o A5. Então, vai ficar o A5 vezes o x à quinta, o A sexta, x à sexta, e assim por diante. Então, você consegue determinar para a sua solução quantos termos você precisar. De forma semelhante ao que nós fizemos anteriormente, nós podemos colocar este A0 em evidência e podemos falar que esse A0 é igual a 1. Muito bem, assim como nós obtemos o A1, o A2, o A3, o A4, usando R1 igual a 1, nós podemos usar essa relação de recorrência aqui para R2, que vale meio,
e fazer um procedimento totalmente análogo, determinando assim quem que é a solução fundamental y2. Então você vai obter uma representação em série para a função y2 parecida com uma representação em série dessa forma aqui. Notem que neste caso nós não determinamos uma fórmula geral para a solução. Então, nesses casos em que não é possível determinar a fórmula geral para a solução, como é que nós determinamos então o raio de convergência das séries que representam essas funções y1 e y2? Nós usamos até aquela técnica que eu mostrei para vocês na aula anterior, na videoaula anterior. Ou seja, nós determinamos então uma cota inferior para o raio de convergência de y1 e y2 usando essa técnica aqui, ó. y1 e y2 convergem pelo menos neste intervalo aqui, onde o ρ é um raio de convergência positivo, onde ambas as séries das funções x vezes p de x e da função x² q de x convergem. Então vamos ver como que fica a convergência dessas soluções y1 e y2 para situações em que nós não somos capazes de determinar uma fórmula fechada para essas soluções. A nossa equação diferencial que nós estamos resolvendo é essa daqui. Então nós temos aqui os coeficientes a, b e c, que são os coeficientes de y' e y. A função p é a razão b sobre a, e a função q é a razão c sobre a, que estão aqui. Então, usando essa técnica aqui, nós precisamos de determinar então as séries das funções xp de x e x² q de x. Então, determinar o raio de convergência dessas duas funções aqui, tá? Então, ou seja, o raio de convergência de y1 e y2 converge pelo menos no menor intervalo de convergência dessas duas funções aqui. Então vamos pegar essa função p de x e multiplicar por x, e vamos pegar a função q de x e multiplicar por x². Então teremos aqui xp de x é isso daqui vezes x, que dá meio. Então qual que é a série de potências disso? Isso aqui é menos meio, mais 0x, mais 0x², mais 0x², etc. Simplesmente assim. E qual que é a série de potências disso aqui? Isso aqui é igual a 1 sobre 2, mais x sobre 2, mais 0x², mais 0x², mais 0x². Ou seja, a série de potência dessas funções são convergentes para quaisquer valores reais de x. Portanto, as séries de potências que representam as funções xpx e x² q de x possuem raio de convergência infinito. Então, usando essa técnica que nós aprendemos na aula anterior, de que y1 e y2 convergem pelo menos no menor intervalo de convergência das séries que representam essas duas funções, então nós temos que as séries que representam as soluções y1 e y2 da equação diferencial possuem raio de convergência infinito. Então com isso nós encerramos a nossa videoaula de hoje. Até a próxima!